Olá, pianista, arranjador, cantor e compositor. João Donato foi uma figura vital para a música popular brasileira. Celebrado por sua inovação musical, composições marcantes e influências fundamentais na bossa nova e outros estilos. Donato, que morreu em julho de 2023, aos 88 anos, teve uma carreira longa e de impacto duradouro que comprovam sua importância como um dos artistas mais influentes e admirados da MPB. Parte de sua trajetória foi contada pela jornalista Letícia Imperador no seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo. O documentário Eu Sou Aquele Mesmo Menino aborda a trajetória de Donato e seus mais de 70 anos de carreira como um dos maiores artistas da MPB. O perfil de João Donato é o tema do MAC Entrevista e Letícia Imperador é a nossa convidada. Eu sou Mainara Mendes e o MAC Entrevista está começando. Letícia, obrigada por ter aceitado o convite, ter separado um tempinho para vir conversar com a gente. Eu queria começar perguntando quando e como surgiu esse seu interesse pela música e especialmente pela MPB. Obrigada eu pelo convite, uma honra estar aqui num lugar que me ensinou tanto. E começou, enfim, quando eu era mais nova, né? Os meus pais, eles sempre gostaram muito de música e de todos os estilos, assim, apesar do meu pai hoje ser mais voltado assim pro rock, ele sempre me mostrou tudo. Então, mostrava um pouquinho de bossa nova, mostrava samba, mostrava essas outras coisas, a minha mãe também. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa e fui me aprofundando assim sozinha, falar, gostei disso aqui, vou procurar saber o que é, quem que fez, quem que não fez. Porque aí também eu sinto que quando eu comecei, né, a gostar mais de música brasileira, eu gostava daquelas coisas mais populares, assim, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes e tudo. E não é só isso. Claro, eles são gênios, mas não é só isso. E aí começou a partir daí. E fazer um TCC sobre João Donato, de onde surgiu essa ideia? Eu sabia que eu queria fazer um TCC relacionado à música, porque a música sempre teve muito presente na minha vida, de todas as formas. Eu acho que a música ela é essencial, assim, pra gente. Um exemplo aí nos tempos de pandemia, pra mim. Se eu não tivesse tido música, eu não sei como que ia ter sido, né? Que foi um período muito difícil. E aí, eu lembro de selecionar alguns nomes e falar, bom, esse aqui acho que talvez não seja possível, porque é muito mainstream. Esse aqui, acho que todo mundo já conhece. E aí, o Donato foi uma pessoa que eu sempre admirei. E quando me veio o nome dele, eu falei, tem que ser. E você estava aqui em São Paulo e o Donato está no Rio. Como que funcionou essa organização para fazer as entrevistas? Eu entrevistei bastante gente, né, no meu TCC, mas a dele específica... eu me organizei para fazer uma viagem para o Rio mesmo, aí fui eu, 2 câmeras e um sonho, assim, para gravar. Combinei com a empresária dele, a Ivone, ele tinha um show no Blue Note do Rio, na época, e aí, antes do show, a gente conseguiu conversar, e assim, desde o primeiro momento, o Donato foi ótimo, assim, uma pessoa muito calma, respondia tudo que eu perguntava. E é uma pessoa que tinha e ainda tem, né, muita história. Porque, né, uma carreira aí de mais de 70 anos. Então, mas aí também não posso mentir, morrendo de medo. Porque pra mim era o maior, assim. Eu falei, eu vou entrevistar um dos caras que eu mais gosto. E aí foi bem legal. E você comentou que você entrevistou outras pessoas também no Rio de Janeiro. Como que funcionou esse processo de selecionar as melhores fontes? Quem conseguiria te ajudar a falar sobre o Donato? Então, eu estudei bastante, né? Eu li bastante, eu procurava muito parceiros musicais dele. E não só da música, mas também jornalistas que eram muito amigos dele, que tinham vivido com ele, que iam acrescentar para o meu trabalho. Tem, por exemplo, o Arnaldo de Solteiro, no meu TCC, que era um dos melhores amigos do Donato. Escreveu várias coisas sobre ele, apresentava também em programas, viveu com ele, quando, enfim, eles moravam no Barra Palace. Morava ele, Tim Maia e Donato. Então, tinham histórias, assim, absurdas para contar. Eu fui buscando pessoas que eu sabia que teriam
histórias para contar do Donato, seja de vida, seja da música. O Donatinho também, o filho dele, que é essencial, porque são parceiros musicais. Ele eu entrevistei no Rio também, o Roberto Menescal. E quais foram os desafios assim, mais significativos que você teve nesse processo todo? O primeiro foi conseguir as entrevistas, assim mesmo, porque às vezes falam assim, mas é para um trabalho de faculdade, por que você quer? As pessoas questionam, né? Mas por que você quer tanto falar sobre isso? Será que precisa mesmo? Então essa coisa de desacreditarem é um pouco difícil. E aí depois você também ter que se encaixar, né, na agenda dessas pessoas e entrevistar pessoas que, por exemplo, para mim eram e ainda são gigantes, tipo o Marcos Valle, o Donato, o Roberto Menescal, são pessoas que são gigantes para a música brasileira que eu nunca imaginava que eu teria acesso. Então, esse processo de, né, vou entrevistar e tô lá, às vezes eu tava sozinha, só eu, a câmera e a pessoa. E essas acho que foram os maiores desafios que eu tive. E o seu produto final, o seu trabalho final, você acredita que ele consegue contribuir mais para o jornalismo de cultura, assim? Eu acho que sim, Cultural. eu acho que sim, porque o Donato, apesar dele ser uma figura muito conhecida, ele é meio considerado lado B, uma coisa que, eu conheço uma música dele e tudo mais, e às vezes nem sabe que música é dele. Então eu acho que ajudou muita gente a conhecer mais o trabalho dele, não só do jornalismo cultural, mas também do meu ciclo, sabe? Eu acho que deu para dar uma expandida na cabeça da galera que só ficava focada, bossa nova é só isso aqui, bossa nova é muito mais. E apesar dele ser considerado um lado B, ele é tido como um grande nome, um precursor da bossa nova, né? Isso! E como você acha que o trabalho dele ainda consegue influenciar essas novas gerações que estão surgindo no MPB? Eu acho que o trabalho dele, assim, se você é um músico, uma musicista, não tem como você... eu quero fazer música popular brasileira, não conhecer a obra do Donato, não saber o que ele fazia, sabe? E eu acho que ele influencia daquele jeitinho dele, daquele jeito elegante de tocar, daquele jeito alegre. O Donato, isso falavam muito nas entrevistas, né, os meus entrevistados, que ele fazia o mais difícil, que era fazer o simples. E ele realmente fazia pouca nota, um estilo muito, muito elegante. Então, eu acho que ele vai continuar influenciando para sempre. E você conviveu bastante com ele nos últimos anos e durante o seu processo de TCC. Como era o Donato no cotidiano? Ele era ótimo, ele era ótimo. Uma pessoa muito divertida, assim, muito alegre. Às vezes me ligava, Imperador, quando você vem ao Rio pra gente se encontrar e não sei o que, eu sempre que ele vinha pra São Paulo também, ficava na minha casa, na casa do Donatinho. Eram encontros muito alegres, assim. O Donato, ele sempre foi uma pessoa muito alegre. Às vezes ele tinha uns momentos meio introspectivos, mas também todo mundo tem. Mas com ele era só alegria, só diversão. Eu digo que ele era uma criança mesmo. Gostava muito do que fazia. Gostava de tocar piano. Durante a pandemia também, que ficamos com ele durante um tempo. Às vezes era 2 da manhã, ele estava com mais energia do que eu. Tipo, não, vamos continuar conversando e tocando piano. Então, ele sempre teve essa vitalidade, gostava de ir à praia, gostava de tomar sorvete de groselha dele, enfim, era uma pessoa ótima, assim, de se conviver. E com certeza, como você comentou, seus entrevistados, eles tinham muitas histórias para contar. Com certeza você teve muito material que não entrou no seu TCC. Você pensa em fazer um outro documentário, agora incluindo não só o que ficou de fora, mas também as suas experiências depois com o Donato? Tenho muita vontade, porque é muita história, né? Naquela fase que eu estava fazendo o TCC, claro, aprendi um monte, vivi muita coisa, mas quando eu, né, entrei para a família, eu vi um lado que eu não via, né? Dele sempre foi muito comunicativo e tudo, mas era um outro lado, assim, de amizade, de parceria, de conversa. Ele me contava, assim, coisas, às vezes a gente sentava, como a gente está sentado, e conversávamos como se fôssemos 2 amigos de longa data. E
Ao longo do seu documentário, todos os seus entrevistados respondem a uma mesma pergunta. E a gente queria te fazer essa mesma pergunta. Para você, quem foi João Donato? Ai, João Donato, pra mim, primeiro vou responder com o coração, assim, gente. Que João Donato, pra mim, foi um dos meus melhores amigos. Era o meu amiguinho de infância. E acho que, no geral, um dos maiores músicos de todos os tempos, que transmitia alegria. Quando tocava, quando estava com a família. Então, João Donato, para mim, é essa entidade alegre, essa elegância e sofisticação que, infelizmente, não está mais aqui com a gente, mas que vai continuar, né? De certa forma. O trabalho dele, de certa forma, ainda vai ser atemporal. Atemporal, isso mesmo. E para finalizar, queria te pedir uma dica. Que dica você poderia passar para os estudantes que estão nessa fase de TCC, estão nesse processo? Gente, não deixem tudo para a última hora, não deixem. Se organizem, façam tudo com tranquilidade. Pode parecer que não vai dar certo, mas vai dar certo. E uma coisa muito importante não deixem outras pessoas, por mais velhas que elas sejam, por mais influência que elas tenham, não deixem elas falarem que você não vai conseguir fazer aquele trabalho. Porque isso aconteceu comigo e, enfim, eu pensei que não fosse dar certo e deu. E é isso, tipo, confia em você que vai dar certo, é um processo muito importante para a carreira que vocês vão seguir no futuro. Muito obrigada, Letícia, por ter separado um tempinho do seu dia, ter vindo aqui falar com a gente. O seu documentário ficou excelente, foi muito gostoso de assistir e foi muito gostoso conversar com você, ver esse brilho nos olhos para falar do Donato. Obrigada, é uma honra, sempre. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou neste MAC Entrevista. Para rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da Rádio e TV Web Mackenzie no nosso site ou no YouTube. Até o próximo programa.